gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo de número 1. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, ele trouxe algumas mudanças e algumas questões dos quais os fariseus e a religião não gostavam muito. Mas Jesus pouco se importava se os fariseus ou os saduceus gostavam das atitudes dele ou aprovavam. Jesus, ele veio trazer a única religião que Deus busca, um coração vivo no coração dos homens. João capítulo 8, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Podemos assentar. Se você analisar no capítulo 7, a festa dos tabernáculos, que era a festa das tendas, ordenada pelo Senhor, onde todo mundo saía de suas casas e passavam alguns dias em tendas. E esse era o objetivo, o que Deus queria ensinar ao povo quando estabeleceu a festa dos tabernáculos, a festa das tendas. Que o povo se lembrasse que um dia eles não tinham casa, um dia eles peregrinaram no deserto e nesse tempo Deus cuidou deles. A festa dos tabernáculos, ela servia para lembrar o povo que a cobertura que o povo tem sobre a cabeça não é de telha nem de palha, mas é a do Espírito Santo. E que os muros que o povo precisa ao redor não são muros de paredes, de madeira, de tijolos, mas é o circundar do poder da palavra de Deus. Então, por algum tempo, o povo habitou em tendas, peregrinando no deserto. Então, a festa dos tabernáculos servia para que o povo se lembrasse de quão peregrino foi e de como nada tinha. E a festa dos tabernáculos significava desapegam, tira o apego. Vocês precisam entender que por muitos anos, vocês nem morada tinham, nem cidade certa tinham. E vocês dependiam única e exclusivamente de mim. Foi nesta festa que o Senhor Jesus dizendo, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas que saltem para a vida eterna. Eles não entenderam quase nada. Nessa época, nesse momento, alguns fariseus e saduceus querendo prender Jesus, querendo levar Jesus preso, e termina o capítulo 7, e cada um foram para suas casas, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que Jesus ia fazer no Monte das Oliveiras? Falar com Deus, orar. Era isso que ele ia fazer no Monte das Oliveiras. O mesmo Monte das Oliveiras que Davi, quando perseguido, passou por ele. Jesus ia falar com Deus no Monte das Oliveiras. Mesmo sendo Deus, ele ia falar com o Pai. Dando a mim e a você um exemplo, que a oração deve estar em qualquer situação. Então, logo de manhãzinha, Jesus se levanta e rapidamente vai para o templo. Porque no templo havia uma multidão à espera dele. E o que essa multidão queria? Essa multidão já estava curada, essa multidão já estava abençoada, essa multidão queria ouvi-lo, essa multidão queria tirar dele respostas. A multidão queria saber se ele era o Cristo. No capítulo 7, a multidão diz, alguns diziam, ele era o Cristo, outro era o profeta, outro é isso, outro é aquilo. A multidão queria respostas de quem era Jesus. Então, a multidão queria ouvi-lo e analisar o Pentateuco e então pontuar. Mas o grande problema deles era a questão da Galileia. Eles diziam assim, mas como que pode o Cristo vir da Galileia? Essa era a grande questão deles. Mas eles se esquecem do que está escrito nos profetas, a Galileia das nações. Então, eles tinham todo o respaldo na palavra para acreditar que Jesus era o Cristo, mas havia muita resistência dentro deles, com respeito. Mas é o Cristo mesmo? Não é o Cristo? Alguns achavam que eram, outros achavam que não. Aí eu fico perguntando se ainda existe um tal comportamento em nós.
Quando nós olhamos para Jesus e olhamos para toda a palavra que Ele nos oferece, olhamos para tudo aquilo que Ele nos cerca, tudo aquilo que Ele nos dá, e será que nós conseguimos entendermos e compreendermos e termos convicções e certezas e eliminarmos todas as dúvidas da nossa vida? A dúvida é uma peste, é uma praga. O que Deus quer para você, você tem que saber. Quem é Jesus para você, você tem que saber. Todos nós precisamos saber o que é que Deus quer para nós e quem é Jesus na nossa vida. Eles não sabiam quem era Jesus, se era Cristo, se era profeta, quem eram. Uns diziam, não, este é o Cristo. Outros diziam, mas peraí, vamos analisar direitinho. Quais são as dúvidas que existem hoje na sua mente e no seu coração? Quais são as questões que você tem, por exemplo, sobre a sua vida? Sobre as decisões que você tem que tomar? Sobre você ser desta maneira ou ser da outra maneira? Bom, continuamos no versículo de número 2. E pela manhã cedo tornou para o templo, e cedo para Jesus é cedo, não é cedo para alguns, né? Todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava. Essa palavra ensinar, isso nos captura. A grande pergunta que você deveria fazer a você todos os dias, hoje eu estou para aprender? Hoje eu quero aprender? Ou será que hoje eu quero colocar em prática tudo aquilo que eu penso que eu sei? Quando nós pensamos que sabemos, é porque nós já não sabemos nada. Será que pela manhã, quando nós acordamos com a disposição de olharmos para Jesus e dizermos, Senhor, tua palavra diz que o Espírito Santo viria e me ensinaria todas as coisas, me ensinaria a lidar comigo mesmo e lidar com o lado de fora? Ou será que nós acordamos e olhamos para a vida e vamos despender todo o nosso conhecimento, suposto conhecimento da vida? E é por isso que cometemos erros, porque nós sabemos que achamos alguma coisa, ao invés de aprender com o Senhor Jesus. Fala a verdade, o que nós sabemos? Nós temos algumas fontes de conhecimento, por exemplo, nós sabemos, e isso deve ser geral, que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele salvou você, e que Ele ama você, e que Ele vai te levar para o céu. São colunas de conhecimento básico que você não precisa saber de mais nada. E você precisa saber que você pode confiar nele, que você pode depender dele, e que você pode contar com o amor dele. Será que convicções como essas não são suficientes para que nós tenhamos uma maneira de viver adequada, como dependentes, como menos o quê? Menos duvidosos, menos ansiosos, menos preocupados. E mais o quê? Mais confiantes. Confiantes no quê, pastora? No que eu posso confiar? Eu sei que você tem razões para duvidar de algumas coisas. Mas se tem algo que você não pode duvidar jamais, é do amor de Deus por você. Esse amor não foi um folhetim, ele não foi uma utopia. Esse amor foi provado, porque Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido pelos nossos pecados. Deus ama você, isso é fato. E esse amor deveria trazer a todos nós vida, esperança, alegria, confiança, descanso. Hoje os crentes não descansam mais, porque o amor de Deus não tem sido suficiente para aplacar a ansiedade, a tristeza, a preocupação. O amor de Cristo não tem sido suficiente para gerar em nossa alma e trazer à nossa alma a confiança que temos que ter ao olharmos para Deus e dizermos, Senhor, sim, eu creio. O que é que precisamos aprender do Senhor, se não a crermos nele e a confiarmos nele todos os dias? Você e eu sofremos uma avalanche. Satanás está trabalhando desesperadamente para os crentes deixarem de ser crentes. Para que os crentes se tornem incrédulos, para que os crentes não confiem mais, para que os crentes não dependam mais, para que os crentes não entreguem mais. Por quê? Porque quando os crentes desconfiam, isso entristece o coração de Deus. Quando Deus olha para Israel e vê que Israel não confia em Deus, Moisés escreve, e tentaram Deus na solidão. Tentaram Deus achando que Ele não era capaz de tirar aquele povo do Egito e sustentá-lo em meio ao deserto. Assim muitas vezes somos nós, de acharmos que o Senhor nos tirou do mundo e Ele não é capaz de nos
cuidar, de nos sustentar diante dessa trajetória entre terra e céu. E ele mostra que ele cuida aqui de uma prostituta, de uma adúltera. E ele mostra aqui que ele sabe cuidar de todos. E ele mostra aqui que ele cuida de todos aqueles que vão até eles ou aqueles que são levados. Essa adúltera não foi até Jesus, ela foi levada. E quem sabe também você não veio até Jesus, você foi trazido por uma doença, por um problema, por uma situação. Muitos de nós não viemos até Jesus. Muitos de nós tivemos algumas ferramentas usadas para que nós fôssemos trazidos. E essa ferramenta foi muito bem elaborada. Essa ferramenta mostrou para você a sua falência. Essa ferramenta que Deus usou para te trazer a Ele, ela conscientizou você que você não podia, não conseguia. E que tudo que você se mexia ou trabalhava era para uma decadência ainda maior. E essa conscientização precisa ainda ser evidente e notória em você e em mim. Precisamos nos lembrar daquilo que nos trouxe até o Senhor Jesus. A nossa decadência, a nossa falência, aquilo que nós não podíamos. Não podíamos, não conseguíamos. E agora, qual é o convencimento de Satanás em fazermos acreditar que nós podemos sim vivermos independentes de Deus? Podemos sim enchermos o nosso coração de qualquer outro sentimento, ao invés da virtude do amor do Senhor? Quais são as estratégias de Satanás que tem nos convencido a esvaziar-nos de tudo aquilo que de uma maneira tão trabalhosa Deus operou e fez para nos trazer a uma consciência, como Ele fez com o filho pródigo? Você entende agora, filha? Você entende agora, filho? Você não pode. E você disse, eu não posso. E o Senhor disse, você não consegue sem mim. E você repetiu, sim, Senhor, eu não consigo. Ele te disse, você viu o que você fez e está fazendo? Você disse, sim, Senhor, eu estou vendo. O que acontece com alguns de nós que estamos ficando cegos? O que acontece com alguns de nós que estamos perdendo a convicção daquilo que nos converteu, daquilo que nos convenceu, daquilo que nos trouxe ao Evangelho? E Jesus ensinava, e Jesus nos ensina, e Ele nos ensina a depender do amor dEle. E Ele nos ensina a valorizar a vida, porque a sua vida custou um preço muito alto. E Ele te ensina que a sua vida tem que valer a pena. Porque se não fosse para você ter uma vida que valesse a pena, você teria sido afogado nas suas águas do batismo. Que eram águas mais santas do que aquelas. Por que você não foi afogado na água do seu batismo? Porque você tinha que viver uma vida que glorificasse o nome do Senhor Jesus. Onde o céu olhasse para o inferno e dissesse, viu? Ou então vê. Essa é a situação. Daqui a pouco uma mulher seria trazida diante dele. O inferno inteiro torcendo. Para que ela fosse condenada diante da graça. Para que ela fosse condenada diante do autor da vida. O autor da vida não te condena. O dono da graça não se conforma com algumas desgraças que alguns crentes têm vivido. Abatidos, tristes, falidos, sofrendo, ansiosos, doentes, preocupados, se defraudando, se destruindo a si mesmo. O autor da graça ministra todos os dias sobre nós, ministra todos os dias sobre a natureza, ministra todos os dias sobre essa terra em que o homem trabalha para destruí-la e Deus diz ainda não, e o homem trabalha para destruí-la e Deus diz ainda não. Por que tanto trabalho? Se vivemos como abatidos, como sobrecarregados, como cansados, como defiantes. Para que tanto trabalho? Se alguns de nós somos pessoas que perdemos a essência, a quinta essência, que é aquela plenitude de essência. Perdemos a noção do valor que é viver em Cristo. Jesus dá uma única oportunidade para essa mulher? Não, Ele abre a porta das oportunidades dizendo, viva para a glória de Deus. Sabe por que Ele fez todas as pedras que eram contra você caírem por terra? Porque Ele queria que você fosse e não pecasse mais. Mas eu não falo apenas do pecado
da carne, como essa mulher do adultério. Eu falo do pecado do desânimo. Eu falo do pecado da apatia. Eu falo do pecado quando você olha para a sua vida e você não vê sentido. Eu falo do pecado da anuência. Eu falo do pecado que você comete, onde o amor de Deus não te é suficiente, onde você olha para Ele e você não é feliz. Você não deve se conformar com a sua infelicidade. Por quê? Porque você tem todas as razões, não da terra, do céu, para ser feliz. Aí você diz, pastora, mas eu tenho inúmeros problemas. E daí? E daí? Que você tem inúmeros problemas. Jesus não é suficiente? O que vai ser então? O que Jesus precisa te ensinar hoje? Quem sabe uma lição geral a todos nós: sejam felizes. Valorizem cada dia que eu tenho dado a vocês. Valorizem cada oportunidade. Valorizem todos os dias que vocês abrem os olhos. Você já viu um crente abrir o olho? Atrasado, preocupado, ansioso, definhante. Cansado, como se tivesse amaldiçoado. A maldição de Deuteronômio. Vocês acordariam e diriam, quem me dera chegar à noite. Chegasse à noite e diriam, quem me dera ver o dia. Será que nós temos aberto os olhos para a glória de Deus e dito, Senhor, mais um dia para o teu propósito, mais um dia eu quero viver a sua glória dentro de mim? Ou nós olhamos dizendo, mais um dia? Será que temos valorizado os nossos dias? Os nossos dias não são comuns, porque hoje, dia 30, nunca existiu um 30 de maio de 2018. Mas para você foi comum, natural e cansativo, totalmente estressante. Como podemos fazer daquilo que custa? Amanhã vai custar para você. Deus já está renovando a misericórdia para o seu dia de amanhã. Amanhã custa para os anjos, custa para a palavra, custa para o Espírito Santo, custa para Jesus, custa para Deus. E nós olhamos e dizemos, que dia enfadonho, que dia chato, que dia cansativo, que dia cinza. Versículo 3, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Eles saem à caça, eles estavam procurando um motivo para prender o Senhor Jesus e levar ao sinédrio, diante do sumo sacerdote e até Roma, e eles estavam buscando e eles encontraram uma mulher. É essa aqui. Quem sabe essa mulher já havia adulterado algumas vezes e nunca tinha sido apanhada. Mas hoje ela foi apanhada. Que bênção. Que bênção que ela não teve tempo de endurecer o coração no pecado. É preferível você passar vergonha por uma acusação do que ser condenado pelo pecado. O pecado envergonha o cristão. Mas pior do que envergonhar-se é ser condenado. E ela foi apanhada, ela estava envergonhada, muito envergonhada. Só que ela estava indo para a absolvição. E se ela não tivesse sido pega, e se ela não tivesse sido parada naquele ato dela, ela continuaria no seu pecado e caminharia para o inferno. Mas quando a luz chega na vida de alguém, é preferível a vergonha, é preferível a luz trazer às claras todas as coisas, do que ficarmos encobrindo os nossos pecados com as trevas. Ela estava envergonhada, obviamente, diante de todos aqueles judeus e aqueles fariseus que tinham apenas uma missão: matá-la. Mas eles não iam perder a oportunidade de apenas apedrejá-la, eles queriam matar 2 coelhos com uma cajadada só. E a Bíblia diz assim, versículo 4, e pondo-a no meio, dá licença, e todo mundo ouvindo uma mensagem do Senhor Jesus. E pondo-a no meio, disseram, mestre. Um capítulo atrás, eles chamaram ele de enganador, agora chama de mestre, é para desconfiar. Esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, o que é que o Senhor diz? O que dizes? A lei diz isso, e nós reconhecemos que tu vens com algumas novidades e algumas reformas que não são muito convencionais, então nós precisamos saber de ti. Eles estavam, e Jesus sabia disso, obviamente, buscando uma armadilha. Aí Jesus olha para eles
E sabe o que Jesus faz? Ele abaixa e começa a escrever na terra. A Bíblia diz assim no versículo 6, 5, 6. Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Vai perguntar para mim o que é que ele escrevia na terra, porque se fosse, estaria escrito. Eu não vou deduzir o que é que ele escrevia na terra. Você deduz? Eu não. Mas vamos conjecturar. Ele começa a escrever na terra com o dedo. E sabe quando eu falo de dedo de Deus, de dedo de Emanuel na terra, eu me lembro da escada de Jacó. Jacó sai de sua casa com medo, inseguro, triste, abatido, saudosista, fraco, doente. E ele dorme com a cabeça numa pedra. Para ele era indiferente. Estava mal, uma pedra bastava. E ele tem um sonho de uma escada. Ela começava na terra e ia para o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam sobre aquela escada. E uma mensagem. Jacó, eu te aceito. Você é o escolhido. O homem que estava interiorizado por acusação, o homem que estava com um destino traçado pela mãe, vá à minha parentela, mas dentro dele não sabia o que encontrar e nem tinha pressa de chegar. Ele recebe de Deus uma mensagem dizendo, eu te aceito, o dedo de Deus na terra. Um dia essa mesma escada apareceu para mim e para você. Essa mesma escada. E o que é que você tem feito com ela? E o que é que você tem feito? Quantos têm rodeado a escada? Quantos têm colocado a de enfeite? E poucos de nós temos subido degrau por degrau essa escada. Passo a passo. É óbvio que você ainda não chegou onde você devia estar. Mas o diabo ajuda ainda mais, né? É tanta acusação. É tanta condenação. É porque você não é, porque você não faz, porque você não pode, porque você não é. Se nós gastássemos mais tempo investindo em nós e menos ouvindo o diabo nos acusando, nós estaríamos no degrau acima. É tanta acusação, é tanta impotência, é tanta coisa. É um cuidando da vida do outro, é o outro intrometendo, é só cobrança, cobrança, cobrança. E aí o diabo mostra falência para todo lado, que vai falir igual o ser humano. E aí você se esquece de olhar para dentro de você. Dentro de você tem um sucesso. E esse sucesso se chama Emanuel. Ele começou, continuou, terminou e vai concluir quando voltar para buscar a igreja. Dentro de você habita um grande sucesso, mas você do lado de fora só vê derrota, só vê destruição. E essa derrota está impressionando você, fazendo com que você não sinta mais alegria, não sinta mais motivação, não sinta mais entusiasmo. E a palavra entusiasmo tão bendita significa cheios de Deus. Você é uma pessoa entusiasta? Hein? Você é uma pessoa motivada pelo sangue de Cristo que está sobre a sua vida, pela glória do Senhor Jesus, que é questão que você faça com que ela aconteça na terra, onde as pessoas possam olhar para você e vir o quê? O que elas vão olhar e vão contemplar? E ele escrevia com o dedo na terra. E ele não deu resposta ao pessoal. Eu gostaria que você dissesse agora para você mesmo. Quando você foi trazido ao Senhor Jesus, acusado, condenado, Satanás dizia, o senhor vai aceitar isso daí, essa daí? Fraco, débil, tolo, opressivo, pecador. O que ele escrevia na terra? Vamos fazer de conta aqui. Quem sabe ele escrevia uma pequena sinopse. Um pequeno resumo sucinto da sua história. Faz de conta que ele escrevia algumas coisas sobre você. Com certeza, nessas palavras que ele escrevia na terra, não havia um comportamento depressivo. Não havia coração endurecido. Não havia domínio de tristeza. Não havia ansiedade. Não havia descaso com a vida. Mas essas palavras que estavam escritas na terra,
estava escrito o valor que você daria por aquilo que Ele fez por você. Todos os dias da sua vida, você acordaria e despertaria com o valor e o alto preço que foi pago por você, dando valor a cada segundo para adorá-lo, glorificá-lo, senti-lo, amá-lo e fazer com que a sua vida valesse a pena. Se você me disser, as coisas do mundo não são plausíveis para que eu tenha razão de viver, isso você sabe há muito tempo. Agora as coisas do mundo não são plausíveis, mas as do céu são rudimentares para que eu e você amemos estar vivos para glorificar a Deus. A igreja tem cometido um pecado grave. A igreja não tem amado a vida que custou o sangue do Cordeiro. A igreja não sorri sozinha, a igreja não é feliz sozinha. O crente não consegue mais ser feliz em si mesmo. Ele não consegue mais cantar, balbuciar. Ele não consegue mais alegrar-se. Ele não consegue mais olhar para o céu, ou até mesmo olhar para onde ele está, ou ao redor dele. Ele não consegue mais. O crente não consegue entender. Existe um denominador comum entre você ser apegado, soberbo e avarento, em você ser indiferente e ingrato. Qual é o denominador comum? A gratidão, a alegria, o favor, o reconhecimento de Deus na sua vida. Qualquer coisa irrita, qualquer coisa deixa nervoso, qualquer coisa abate, qualquer coisa faz desistir, qualquer coisa descamba para baixo, como se faltasse uma gota de água. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem o rio do Espírito dentro de você, nenhuma gota de água deste mundo vai ter lugar dentro da sua alma. Nenhuma gota, nenhum balde de tempestade. Porque as águas do Espírito estão dentro de você. E as águas não entram, as águas saem. Quando o salmista escreve, ele diz assim: Senhor, eu estou com uma tempestade dentro de mim, já virou lamaçal. E eu estou quase me afundando no barro que eu formei. Mas quando eu e você temos o Espírito Santo, e ele diz isso no capítulo 7... as águas deste mundo não têm força em nós. O profeta Isaías escreve: quando o inimigo se levantar contra ti, o Espírito do Santo do Senhor se levantará como uma corrente de águas vivas e arvorará a sua bandeira. As águas deste mundo não têm poder em nós, mas porque temos permitido que elas não somente entrem, mas criem um lamaçal dentro do mundanismo que existe dentro da nossa vida. Servi-lo, amá-lo, sua vida ficará melhor se você for um pouco mais contente e grato. Seu contentamento atrairá a bênção. Sua alegria atrairá a facilidade do Espírito Santo. Uma das virtudes do fruto do Espírito é a alegria, é gozo. E nós temos pecado. Nós temos pecado porque temos virado as costas para a alegria. Virado as costas para o gozo. Eu não falo de uma alegria oriunda de coisas. Eu não falo de uma alegria. Eu falo da alegria que o salmista escreve no Salmo 51. Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. A maior alegria que existe. Não fique esperando por alegrias exteriores ou terrenas. Você é salvo. Você é salvo. Por que você é feliz? Você é salvo. Eu sou salvo, eu vou morar no céu, meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho anjos ao meu redor, o Espírito Santo habita dentro de mim, Jesus morreu pela minha vida. Quer razões mais do que essas para você ser uma pessoa feliz? Que Jesus eu posso te apresentar para você ser feliz? Jesus, eu não conheço outro. Eu não conheço outro que te amou tanto, que deu a vida dele por você. Eu não conheço outro, eu só conheço um, o mesmo que você conhece. A palavra do Senhor diz que Jesus escrevia na terra. E a Bíblia diz assim no versículo de número 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ele volta a cilada para os homens. E ele diz: aquele que não tem pecado. Ou seja, olhem para vocês. Olhem para vocês, conserte a vida de vocês. Dentre vocês aí, dos mais velhos aos menores, aos aprendizes, quem de vocês não tem pecado? Pode começar o apedrejamento. Está nas mãos de vocês. Pode começar. Quem nos condenará, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Quem nos condenará, se é Cristo Jesus quem morreu por nós?
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Quem pode nos acusar? Quem pode nos condenar? Mas o porquê? A tristeza tem condenado os crentes a serem tristes. O porquê? Os problemas da vida têm condenado os crentes a serem desanimados. O porquê? Os infortúnios têm condenado os crentes a tristeza, abatimento, anuência de alegria. Por quê? Se Cristo morreu por mim, me livrou de toda a condenação, o porquê eu e você ainda aceitamos que Satanás nos condene e diga, você está limitado aqui, você sorria deste jeito, você pense desta maneira, você haja desta maneira. Será que eu e você vamos aceitar a condenação de Satanás, onde ele determina e delimita o espaço e a maneira pelo qual você vai viver? O que Jesus fez por mim e o que ele fez por você? Você vive à altura do grande favor que ele fez? Jesus olha e diz assim, qual de vocês que não tem pecado? Pode começar o apedrejamento. Você sabe quantas vezes Jesus impede Satanás de agir contra a sua vida? Inúmeras. Porque ele é advogado. Filhinhos, se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai. Mas a questão dos crentes não é só a defesa do Senhor Jesus. Não. A questão dos crentes é que Satanás conseguiu fazer um trabalho mental tão bem feito, que eles vestiram a capa de falidos, eles vestiram a capa de tristes, de derrotados, aceitando as suas limitações, aceitando a sua tristeza, aceitando a sua bancarrota. Então eles continuam vivendo. E eles não conseguem entender que se a terra deles precisam de uma semente, a semente virá de dentro deles. Se a terra deles está seca, se precisa de água, virá dentro deles. Se a terra deles precisam de construção, virá de dentro deles. É de dentro de você que virá o que a sua terra precisa. Mas cadê? Será que Satanás fez um trabalho bem feito de disciplinar você e de tirar de você a vivacidade, a alegria, a esperança? Aí você olha e diz assim, os homens me decepcionam, o casamento, os filhos e até mesmo eu com as minhas atitudes. Eu quero dizer uma coisa para você, você está olhando para o lugar errado. Quem sabe você mesmo é o seu apedrejador. Quantos de nós somos os nossos primeiros a nos acusar e nos condenar e nos sentenciar? Não. As pedras já caíram. A rocha de esquina estavam dizendo para eles, atirem a primeira pedra. A Bíblia diz assim, no versículo de número 8, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Continua a sua atividade de escrita na terra. Diga, Jesus continua a escrever. Ele recebeu você foi trazido por agentes para o Evangelho. E ele perdoou você, e ele calou a voz de todos os seus acusadores, e ele continua escrevendo na terra. Sabe por quê? A terra, ela é obrigada a ser favorável a você. Ela é obrigada a ser favorável a você. Porque quando os seus pés pisam nela, não são pés que estão descalços, mas são pés que trazem as sandálias do Evangelho da paz. São pés que dizem em Deuteronômio, tu, Jesurum, amado do Senhor, os seus pés são de ferro, são fortes. Quando você pisa na terra, você não está desprovido, você não tem os seus pés machucados pelos espinhos da vida, muito menos enrolados e embaraçados pelos abrolhos desta terra. Você tem os seus pés que estão calçados no Evangelho da paz. É a palavra aqui dentro que vai fazer com que os seus pés caminhem uma jornada trilhada e abençoada pelo Espírito Santo de Deus, onde ele disse, no caminho que você anda eu já andei. Quando é que o Senhor Jesus diz isso para você? Eis que estou adiante de ti, endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze, despedaçarei ferrolhos de ferro.
No caminho que você anda, ele já andou antes. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus que no caminho que você anda, ele já andou. Amém? Então por que você fala que a vida é tão difícil, que tudo é muito terrível, terrível, terrível? Será que é tudo tão terrível assim? Ou será que a terribilidade está dentro de nós? Ou será que vivemos condenados, vivemos apreensivos, vivemos desesperados, vivemos desanimados, vivemos dependentes desta terra e viramos e tiramos o nosso coração, que é de Deus e da palavra? Sabe o que o Senhor ordena à terra e o que Ele escreve na terra? Ele escreve que a terra tem que te abençoar. Por quê? Porque você é filho dele. A terra pode ser má, ela pode ser ruim, ela pode ser ferrenha e ela pode amaldiçoar, desde que não sejam os pés dos santos. Desde que não seja. Entende? Você é feliz? Muito feliz? Amém? Muito feliz? Algumas coisas não deram certo, outras também não darão, e qual é o problema? Jesus mora dentro de você. Um dia, quando te apresentaram Jesus, te mostraram o verbo da vida, ele fez com que todas as pedras contra você caíram. Todas elas caíram. E a Bíblia diz assim, versículo 9: porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Diga, isso é suficiente. Você sabe por quê que a sua vida está ficando difícil? Sem graça, chata, cansativa? Tem muita gente. Tem muita gente trazendo problema. Tem muita gente trazendo desgaste. É só você e Jesus que tem que ficar. Faz uma ação de despejo. Ó, você vai para lá, você vai para lá, você vai para lá. Aqui, o centro do coração, só eu e Jesus. Ficou somente os dois. Basta. A razão de tanta preocupação? A razão de tanta tristeza, de tanto abatimento? Deixou. Esse entra com a decepção. Outro também com decepção também entra. Esse com a frustração. Esse com a tristeza. Esse com o abatimento. Esse com isso, esse com aquilo, esse com aquilo outro. E haja corpo, e haja templo do Espírito Santo para aguentar tudo isso. Aí vai ficando doente, vai ficando abatido, vai sofrendo. Vamos fazer uma ação de despejo para todo mundo que está dentro da alma, no centro da alma, dizendo: esse não é o lugar de vocês. Eu só consigo abençoar vocês. Se você não ouviu ainda e não veio, ouça a mensagem do feriado à tarde de Pentecoste. Câmaras Santas. Ouça essa mensagem. Se você não esteve aqui, ouça essa mensagem. Câmaras Santas. Você precisa ouvir essa mensagem. Entender que dentro, no centro da sua alma, é só você e Jesus. Só ficaram os dois. Não começou vocês dois? Quando você veio para Jesus, você tinha plateia? Você tinha plateia? Alguns de nós éramos igual Jó. Até a mulher amaldiçoava. Amaldiçoa esse teu Deus. Quando você veio para Jesus, você veio sozinho. Só você e ele é o suficiente para abençoar as outras pessoas. E a Bíblia diz assim, versículo 10: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Foram embora. Os que te condenavam, os que te acusavam, os que sentenciavam você, foram embora. Ninguém te condenou? Não tem jeito, não tem como. Ninguém te condenou? Não, ninguém vai te condenar. Diga, ninguém vai me condenar. Não é o passado, não é a mãe, não é o pai, não é a vida de hoje, não são as dores. Ninguém vai te condenar uma vida aquém dessa escritura. Ninguém vai te condenar a ser infeliz. Ninguém vai te condenar a ser amargo, a ser duro. Ninguém vai te condenar a ser frio. Ninguém vai te condenar a ser uma pessoa totalmente cauterizada. Ninguém e nada vai te condenar. Diga amém. Onde estão os teus acusadores? Foram embora. Ninguém te condenou? Ninguém. Versículo 11, e ela disse: ninguém, Senhor. E disse ele: nem eu também te condeno. Nem eu te condeno. Jesus é bom, é maravilhoso, gosta das coisas tudo certo.
E gosta que nós acertemos, e gosta que nós gostemos daquilo que é certo. Só que Ele não te condena nem a mim. Mas para o crente ficar condenado, ele nem precisa de Jesus, ele mesmo se condena. Ele mesmo se definha. Ele mesmo arma a própria tenda dele no fracasso. Ele mesmo arma a própria tenda dele na bancarrota. Ele não precisa que Jesus não condena ele, Jesus não sentencia ele, mas quando ele aceita que as coisas da vida e o que ele sente domine sobre ele, ele mesmo está permitindo que os seus acusadores o condenem. Não permita que a acusação se torne condenação. Ser acusado é uma coisa. Muitas vezes Satanás tem do que acusar, mas ele não pode nos condenar. De onde sai a condenação? Só Cristo pode condenar. Satanás não pode te condenar, e acho que ele fica furioso com isso, mas ele pode acusar. O próprio João escreve em Apocalipse, caiu o dragão que acusava os irmãos todos os dias. Todo dia Satanás entra diante de Deus acusando, mas ali está o seu advogado. O preço da alegria, o preço da felicidade, o preço da paz, o preço do ânimo, o preço do empreendedorismo, o preço da alegria, o preço da festa, o preço. Aí Satanás sai sem condenação. Mas como ele é o pai do engano, ele chega para você e diz, como que você é um fracassado? Como que sua vida não tem sentido? Como que tudo que você fez até agora não virou nada? Como que as coisas na sua vida? E aí você simplesmente aceita a condenação mentirosa de Satanás, que nunca foi verbalizada por Cristo, que ele nunca assinou, que ele nunca concordou, mas o seu coração parece que se agrega ao fracasso. Jesus olha e diz assim, nem eu te condeno, vá, e não dê mais motivo para ninguém te acusar, não peques mais. Amém? Deus quer que você fale com Ele. O Espírito Santo é seu amigo. E Ele diz para você nessa noite o que você está vivendo aquém do Evangelho. O Evangelho abre uma porta de oportunidades para todos nós, para sermos felizes, para termos paz, para desfrutarmos da vida que Deus nos deu. A sua vida é boa, não é porque você tem uma família redondinha, não é porque você tem uma vida financeira estabilizada, não é porque você não tem problemas. A sua vida é boa, porque o Deus que é bom habita dentro de você. A sua vida é uma vida que tem, resumida dentro de você, toda a alegria que o céu vislumbra, porque o Cristo de Deus habita dentro de você. Como pode um crente triste, como pode um crente desanimado, como pode um crente achar que vai ser destruído depois que for livre da destruição? O pecado de Israel, achar que eles seriam destruídos depois de livres do Egito. Como é possível? Deus não é homem para que minta. Gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você respondesse. O que você tem permitido? Quais são as acusações que se tornem condenações? Deus quer que você viva uma vida plena. Deus quer que você viva uma vida de plenitude. Para que tanto envolvimento com problema? Você acha que o seu envolvimento com problema vai resolvê-los? Não, vai piorá-los. Deus ama você. Jesus Cristo te ama. E Jesus quer te ver mais feliz. Jesus quer te ver mais feliz. Quando você chegar em casa, olha no espelho. Olhe dentro do seu olhar. Quanta preocupação, quanta tristeza, quanto medo, quanta insegurança, quanta incredulidade. Quanto? E às vezes você olha para você. Seus comentários são iguais aos ímpios. Falando de crise, falando de medo, falando e si. E aí você olha e diz, Deus, cadê minha fé? Deus, cadê a minha confiança? Minha confiança não está no governo, na gasolina, nos petroleiros. A minha confiança está em Ti. O meu combustível vem do Senhor, vem do alto.
E quanto isso tem ocupado a sua mente, ocupado o seu coração. E tudo aquilo que você permite que entre dentro do seu coração denigre, diminui, intimida a sua fé. O vento que soprava ao redor de Pedro intimidou a fé dele. O Senhor Jesus disse: por que duvidastes, homem de pequena fé? Jesus está dizendo para você nessa noite: sofre menos. Você está sofrendo muito. Será que já não foi suficiente as experiências que você teve, com toda a sua preocupação, todo o teu desgaste, todo o seu sofrimento, em saber que com todos eles você não acrescentou um côvado à sua estatura? As suas ansiedades e as suas preocupações têm chegado até mim, diz o Senhor. E não tem cheiro bom, tem cheiro de morte. A fé está morrendo, a alegria está morrendo, o ânimo está morrendo. Olhe para a vida que o Senhor Jesus te deu. Olhe para a vida que Ele comprou para ti na cruz do Calvário. Será que essa é a vida que Jesus pagou com a própria vida para que você tenha? Será que essa questão não te desperta e não te acorda, dizendo: não, Senhor, não é essa vida. Eu preciso ter uma vida plena, uma vida cuja alegria vem de ti. Fala com o Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu vou sair daqui com outro tipo de dinâmica. Eu vou ser feliz, Deus. Eu vou ser feliz. Todos os dias da minha vida eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos. Chega de tristeza. Chega de rudez, chega de preocupação, chega de cobrança, chega de peso, de fardo. Ele diz para você nessa noite: lança sobre mim toda a tua ansiedade. Ele está dizendo: tome sobre mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Seja feliz. Você tem o Filho de Deus morando dentro de você. Não permita que as acusações, não permita que as experiências negativas da vida tirem o brilho dos seus olhos. Não permita. Não permita. Quem sabe alguns de nós estaríamos com as pedras nas mãos, querendo atirar naquela mulher. Quando é que fazemos isso? Quando você faz do erro dos outros uma maneira de conduzir a sua vida. Quantas pessoas hoje estão tristes, animadas, abatidas, sofrendo porque alguém falhou com ele. As pedras que você atira em alguém, condena a ti mesmo. Sempre existirão falhos, sempre existirão débeis. Mas dentro de você mora e habita o Filho de Deus. Não permita que as falhas das pessoas arranque de você o brilho do Cristo de Deus, a glória do Cristo de Deus. Sua vida no que glorifica o Senhor Jesus. Será que pode se fazer alguma coisa a mais, tanto para mim quanto para você? Eu gostaria que, assentado, você pusesse a mão no seu coração. Diga assim comigo: meu Deus, me perdoe por todos os sentimentos nocivos e destrutivos que eu contemplo e alimento dentro da minha alma. Às vezes, passa despercebido que o desânimo abate a fé, que a tristeza intimida a fé e a confiança é assaltada pela insegurança. Me perdoe, Senhor, por todas as vezes que a minha alma cedeu ao desânimo, à tristeza, à rudez, à desconfiança. Me perdoe quando eu permiti que a atitude dos outros tirasse de mim a fé na vida, porque a minha vida tem nome. É Cristo. Então eu vivo por ti.
A minha confiança é o Senhor. Por isso eu posso ser perdoador. Por isso eu posso ser e continuar sendo doce e não duro e nem amargo. Me perdoe, Senhor. Eu serei mais cauteloso com respeito àquilo que sinto, sabendo que o que eu sinto pode tornar-se em condenação. Coloque-se de pé. Levante sua mão direita para o alto. O Espírito Santo, que é o agente da palavra e tutor, que tenha como espada de dois gumes, que divide alma e espírito e traz a interpretação correta para o seu coração. Venha alertar a sua mente e alma com respeito aos pecados que você tem cometido, em trazer e contemplar dentro do seu coração sentimentos destrutivos e nocivos, não vivendo a vida comprada por Cristo. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje, haja em você o convencimento do Espírito Santo de uma vida alegre, de uma vida feliz, de uma vida cheia de liberdade, cheia de perdão, e que as acusações nunca mais te condenem, em nome de Jesus. Amém? Amém? Dá um abraço no seu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus.